Atenção, porque agora a gente vai revelar para vocês um detalhe que é fantástico e indispensável em uma cobertura internacional. Vamos ao vivo até a CNN nos Estados Unidos com tradução de Denise Bobadilha. E quando? Porque há operações dos quais precisamos entender ainda. E de como ainda esse tema das fake news é importante. Nós falamos com autoridades do departamento para entender exatamente como isso está acontecendo. E isso pode ser um choque, na verdade. E eles esperam, então, colocar de volta essa agenda numa normalização. Denise Bobadilha! Muito bom! Aqui conosco no estúdio! É ela! Essa é a Denise Bobadilha! É ela que você escuta nas traduções. Denise, bem-vinda aqui ao estúdio. Revelada a face da voz. Sensacional! Agora pronto, agora tem a minha cara aqui. Denise Bobadilha, quantos anos como intérprete? Como intérprete, apenas 8 anos. Eu sou jornalista, então eu trabalhei como jornalista durante 20 anos. Aí eu fiz a minha formação de intérprete, porque intérprete tem uma formação. Sensacional. De quanto tempo? Pelo menos 2 anos. Uau, que interessante. A gente tem que ser bilíngue ou, enfim, trilíngue, poliglota, mas tem uma formação específica de 2 anos. E aí eu achei que eu estava fora do jornalismo, né? Agora eu sou intérprete, tradutora. E o jornalismo voltou para mim por causa da CNN. Sensacional. Nós encontrávamos aqui no começo, quando a CNN estreou, a cabine de tradução simultânea era aqui do ladinho do estúdio. Eu passava lá, ficava espiando à distância. Aí, de vez em quando, eu via a Denise Bobadilha com uns mapas, algumas coisas, informações. Porque vocês têm que estudar também o local. Por exemplo, guerra na Ucrânia. Eu via que você tinha um mapa. Por quê? Tem que ter uma intimidade com os locais para compreender muito rapidamente quando as autoridades estão falando. E a Nathalie, a Nathalie Grau e minha sócia, que é intérprete aqui também, nós desenvolvemos vários mapas e até tabelas, por exemplo, quando tem furacão. Que alegria, porque eles falam tudo em milhas, pés, polegadas. E a gente tem que não só traduzir, como tem que calcular. Converter. Tem que converter. Fahrenheit para graus Celsius, que é tão legal de traduzir. Nossa, Denise, aí você converte na hora? Converte, a gente tem que converter na hora. Porque para o brasileiro não faz sentido a gente falar em pés, em milhas por hora. Então você tem que ter, em eleição, você tem que ter os nomes corretos. Tem algumas coisas que, mesmo que você traduz exatamente ao pé da letra que ela é, pro telespectador não pega muito no contexto. Alguma expressão, né? Por exemplo, exatamente. Lá eles não têm título de eleitor, eles têm de usar uma identidade, mas aqui, então a gente tem que falar um documento para votar, sabe? Se você usar o nome que eles usam ali, fica meio, né? Vai adaptando, vai adaptando. Hein, guerra, eleição, pandemia. Posso só contar o que foi o pior de tudo? Nossa, Denise, eu não sei se é a pergunta que o Pedro Duran tem, se é o maior desafio, não? Não, deixa ela contar. Nossa, então conte pra gente. Foi aquele submergível. Aquele foi o pior. Da Ocean Gate, que ele desapareceu porque as pessoas foram fazer uma visita ao que restou do Titanic. Que aí morreram milionários, bilionários, gente muito... Submersível, isso? E por qual motivo? Porque era uma notícia por qual a gente não tinha nenhum preparo. Você, de repente, você está falando de pressão no fundo do mar, você está falando de física, ciência dos materiais, de metais. E a própria CNN americana trazia especialistas que eram professores do MIT, mas que nunca tinham falado para a televisão, e eles tinham uma linguagem muito técnica. E a gente não teve preparo para estudar para isso. Até porque a notícia surge, assim, a todo momento e você não tem uma preparação, exato, né? Exato. O mundo surpreende a cada minuto, né, Pedro Duran? De repente, super de repente. Eu fiquei muito curioso para saber, nessas eleições americanas, Denise, qual foi a sua maior dificuldade em relação aos candidatos? Donald Trump, Kamala Harris, Joe Biden, quer dizer, que características na fala, no discurso eles têm que tornavam mais fácil ou mais difícil o trabalho de vocês? Olha, de todos, eu acho que o mais difícil nesse ciclo é o Tim Walz. Tim Walz. Tim Walz. Porque ele tem referência, o candidato a vice da Kamala Harris. Porque ele tem referências muito americanas. Ele fala de nome de torcida de time, ele fala nome de bairro, apelidos. E isso é muito difícil se você não mora lá no estado dele.
né? Porque ele foi escolhido, inclusive, por isso, por essa personalidade dele, né? Porque ele é um homem de muita personalidade. Desculpa. O Trump, ele é fácil de interpretar até, porque ele não tem um vocabulário muito extenso, ele usa sempre as mesmas palavras, só que o discurso dele vai para qualquer lado. Então, você não consegue encontrar lógica. Não procure lógica. Segue o que ele fala. E a entonação vocal, por exemplo, você acha que ele vai terminar uma frase, mas ele já engancha em outra, e isso você vai... Exato. E até, levando em conta essa pergunta do Pedro, algo muito, muito interessante, eu perguntei outro dia a Denise Bobadilla se ela estava percebendo na fala do Joe Biden que havia uma mudança, porque começou todo o debate a respeito de idade, como é que estava a condição de saúde, e você trouxe um comentário muito interessante, que você aos poucos foi percebendo uma mudança fonética, acho que se fala, na voz do Joe Biden. Sim. A gente interpreta o Biden desde 2020 aqui. E no começo, ele tinha umas dificuldades de fala, até por conta do histórico de gagueira dele, mas era uma coisa contornável. O discurso dele foi piorando ao longo dos anos. Foi ficando mais difícil, mais errático, e esse dele de emendar o final das palavras com o começo das outras foi piorando muito. Isso dificulta muito a nossa compreensão. Então, na prática, vocês foram sentindo essa mudança, né, A cada grande discurso dele, a gente falava, olha, tá pior, tá pior, tá pior. E aí o desafio para vocês, por exemplo, que fizeram a tradução no debate entre Donald Trump e Joe Biden, estavam aqui fazendo, de vez em quando pelas redes sociais, a gente vê o trabalho dos intérpretes, que é algo assim... fascinante, eu fico encantada de ver e ouvir, e amamos que você veio até aqui, Denise. Obrigada. Mudou? Interpretar debaixo de 20 refletores, deu esquisito. Foi meio assustador, assim, mas deu certo. Renato Geraldes, que também está com você essa semana, né? Sim, o Renato e o Wagner. Eu, a Nathalie, né? Sempre estamos aqui, chamamos nessa semana o Renato Geraldes e o Wagner Pimenta. O Renato durante o dia e o Wagner à noite. Sensacional, amamos, adoramos. Obrigada. Poder te ouvir. Muito obrigada, Denise Bobadilla. E aí, Pedro Duran, vai se aventurar a interpretar um... Eu vou pegar umas dicas depois, saber o que ela deixa ali, uma aguinha, um suquinho. Se pode se alimentar, como é que fica ali, né? Essas coisas todas. Ou um cafezinho. Na rede social a gente continua esse papo. Obrigada, Denise Bobadilla.